Olá, querido aluno. Seja bem-vindo à aula síncrona. Antes de começar, lembre-se de algumas dicas importantes. Coloque a camiseta do uniforme. Prepare e organize o material da aula. Retire de perto tudo que possa te distrair. Teste com antecedência o som do seu dispositivo. Se possível, use fones de ouvido. E aproveite bem esse momento para tirar dúvidas e aprender. Você está preparado? A aula já vai começar. Educação Adventista. Em pé. Educação Adventista. Muito além do ensino. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, professor. Sejam todos bem-vindos. Muito bem. Em instantes, vamos começar a nossa aula. Gostaria de lembrá-los do seminário do próximo bimestre, né? Que vocês já devem estar terminando aí de preparar o seminário, baseado no livro As Barbas do Imperador. Capítulo 1 será apresentado pelo Daniel e pelo Herbert. O 2 pela Maria e pelo Iago. O 3 pelo Humberto e pela Mariana. Capítulo 4 pelo Joel e pela Stephanie. Capítulo 5 pela Camille e pela Noemi. 6 pelo Arthur Vieira. 7 pelo Arthur Grijó. Capítulo 8 pela Jaiane. Capítulo 9 será apresentado pela Ana Luísa. Capítulo 10 pela Bárbara. Capítulo 11 pelo Felipe. Pela Lívia. Pela Maísa. Capítulo 14 pela Roberta. E o 15 o João Vitor apresentar. Certo? Essa será a sequência do próximo seminário. Espero que vocês se organizem aí com antecedência. E vamos, então, dar início, né, ao tema de hoje, da nossa aula. Eventuais dúvidas aí, por favor, encaminhem por e-mail, tá? Entramos aí.
Muito bem, meus amigos. Segunda Revolução Industrial. Depois também iremos tratar de aspectos do neocolonialismo, né, na sequência. Bem, segunda Revolução Industrial. Antes de falarmos dela, precisamos lembrar de alguns aspectos da primeira Revolução Industrial, ou a primeira fase da Revolução Industrial. Desligar o microfone, né? Liguem as câmeras também, tá? Por gentileza, quem ainda não ligou. Bem, primeira Revolução Industrial. Qual país ou quais países se industrializaram na primeira Revolução Industrial? Quem sabe dizer? Inglaterra, França também? Inglaterra, França. Apenas a Inglaterra, tá? Só a Inglaterra? A Inglaterra. Os demais países permaneceram na fase da manufatura. Inclusive, Lívia, a França teve muitas dificuldades na era napoleônica. Quando Napoleão decretou o bloqueio continental, a França não teve condições de fornecer bens manufaturados em quantidade suficiente para atender a demanda dos países. Então, a França proibiu os países de comprarem da Inglaterra, mas ela própria não tinha condições de fornecer. Certo? Não sei se vocês se recordam disso. Nós vimos que a primeira Revolução Industrial deu início ao capitalismo industrial, chamado capitalismo industrial. Vimos também que a principal fonte de energia lá ligada ao carvão, né? Carvão mineral. O principal ramo industrial que se destacou foi o têxtil. E ocorreu uma revolução nos transportes, uma revolução social, né? Se consolidou ali uma divisão da sociedade entre proletariado e burguesia. Foram algumas das mudanças introduzidas pela primeira Revolução Industrial. Hoje, portanto, vamos tratar da segunda Revolução Industrial. Bem, essa fase da Revolução Industrial compreende ali as décadas de 1830 a 1900, aproximadamente. Tá? Não temos uma data muito precisa. Alguns autores apontam 1850, tá? Ou seja, aproximadamente 100 anos após o início da primeira Revolução Industrial. Certo? Bem, a expansão da industrialização pela Europa, Estados Unidos e também o Japão caracterizaram essa fase da Revolução Industrial. O progresso foi muito mais espalhado geograficamente, embora fosse muito desigual, certo? A Inglaterra permaneceu como a grande potência industrial. E o desenvolvimento dos países foi bem desigual nesse período, né? Então, depois da Inglaterra, a Bélgica foi um dos primeiros países a se industrializar. Mas não há como comparar o nível de industrialização da Bélgica, da França nesse período, Itália, com o nível de industrialização da Inglaterra. O Japão, Estados Unidos, Alemanha foram países que tiveram grande destaque nesse período. Iremos falar os casos específicos de cada um desses países ainda hoje, certo? Bem, as inovações tecnológicas na indústria do ferro e do aço tiveram um papel análogo ao das inovações na indústria têxtil na primeira Revolução Industrial. Então, se
o setor têxtil acabou sendo o carro-chefe da primeira revolução industrial, o desenvolvimento da indústria siderúrgica, a indústria do ferro, do aço, foram os carros-chefes aqui dessa fase da revolução industrial. Surgiu uma nova fonte energética e cada vez mais importante. Ao longo do século XX, mesmo o início do século XXI, seria razão de guerras, de conflitos, né, ter acesso a essa matéria-prima, essa fonte energética, o petróleo. Certo? Além do petróleo, a eletricidade viria a ser uma das principais fontes energéticas. Bem, até aqui tudo certo? Uma dúvida? Recado aí no chat aí. Quem está com a câmera desligada ainda. Né? Bem, em meados do século XIX, uma tecnologia ainda mais revolucionária produziu as indústrias química e a elétrica, né? Como eu falei, a eletricidade veio a ser uma outra fonte importante de energia, certo? Todos esses setores são setores que demandam bastante conhecimento técnico, né, científico, de modo que essa seria uma grande diferença em relação à primeira Revolução Industrial. Na segunda Revolução Industrial, a relação entre ciência e técnica tornou-se estreita, ou seja, o domínio de conhecimentos científicos e técnicos, né, passaram a ser fundamentais. E o sistema educacional tornou-se crucial para o desenvolvimento da indústria, ao contrário da primeira Revolução Industrial. Na primeira Revolução Industrial, o empirismo era fundamental, ou seja, as experiências que trabalhadores qualificados, que eram das manufaturas, eles iam testando, iam adaptando máquinas, iam modificando, iam criando novas máquinas ali, aperfeiçoando as que já existiam, e isso marcou a primeira Revolução Industrial. Não houve lá nenhum grande gênio, nem havia essa necessidade, certo? Agora aqui foi bem diferente. Outra mudança, o laboratório de pesquisa, né, tornou-se parte integrante do desenvolvimento industrial. Então, as fábricas agora contam com laboratórios ali anexos, né, nos quais trabalham cientistas, técnicos, né, fazendo os testes, que serão úteis à indústria. Ou essas indústrias estão contratando, estão contando com assessoria de laboratórios de pesquisa. Certo? Elas não podem prescindir dos testes e das pesquisas. Certo? Bem, em meados da década de 1870, em meados dessa década, o mundo estava aí prestes a entrar na era da eletricidade, do aço, do telefone e do fonógrafo, das turbinas e dos motores de combustão interna. Outra grande inovação desse período é a produção em massa de maquinaria. Então, isso, por exemplo, não existiu na primeira Revolução Industrial. E por isso também que a primeira Revolução Industrial não atingiu outros países além da Inglaterra. Porque para que a indústria se dissemine, as máquinas têm que ser mais baratas, certo?
Isso não ocorreu na primeira Revolução Industrial, mas na segunda ocorreu. Produção em massa de maquinaria. Ora, se máquinas estão sendo produzidas em grande quantidade, isso significa que o preço delas vai cair significativamente. Então, as máquinas se tornaram bem mais acessíveis. Tá? Para aqueles que não se recordam, a indústria de maquinaria é a indústria de bens intermediários, chamados bens intermediários. Certo? Então, esse era o contexto aí do mundo, principalmente do mundo desenvolvido, em meados da década de 1870. A segunda Revolução Industrial veio a inaugurar uma nova fase do capitalismo, o chamado capitalismo financeiro monopolista. Tá? Então, a Revolução Industrial provocou aí grandes transformações na economia de livre mercado. A primeira introduziu aí o capitalismo industrial e a segunda, o capitalismo financeiro monopolista. Tá? Grandes monopólios, oligopólios, iriam caracterizar essa fase aqui do capitalismo. Nós iremos falar disso melhor mais adiante. E como consequência da forte demanda por matérias-primas e por mercado consumidor, houve então uma busca por colônias na África e na Ásia, certo? Essa busca por colônias na África e na Ásia deu origem ao imperialismo ou neocolonialismo, o novo colonialismo. O primeiro colonialismo foi o do período das grandes navegações e atingiu principalmente o continente americano. Mas esse neocolonialismo, esse novo colonialismo atingiu sobretudo a África e a Ásia também. Certo? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Bem, nós temos aí um cartoon, né, sobre os impactos do neocolonialismo, certo? A exploração foi muito intensa a partir de então, certo? Práticas mesmo predatórias, né, se disseminaram pelo continente africano e isso seria uma verdadeira tragédia para vários povos da África, certo? Então, pense, por exemplo, no domínio belga sobre o Congo, né? Na época do imperador Leopoldo, né? Era um domínio extremamente brutal. Os povos nativos eram escravizados, eles tinham que entregar cotas de matérias-primas, produtos que os belgas exigiam para suas indústrias. E aqueles nativos que não conseguiam atingir as cotas sofriam mutilações, tinham às vezes as mãos decepadas. Então, a brutalidade era imensa. Não havia o menor respeito pelo modo de organização tradicional dessas sociedades, né? E a própria divisão da África, a partilha da África, foi totalmente a revelia dos interesses e das particularidades dos povos africanos, certo? Então, essa partilha da África se deu na Conferência de Berlim e foram traçadas lá as fronteiras das colônias, que, grosso modo, né, com algumas poucas modificações, é a divisão política atual da África. No mesmo território foram, então, reunidos povos de diferentes etnias, povos que muitas vezes eram inimigos entre si. E depois, com a descolonização, que vocês vão estudar no terceiro ano, surgiram uma série de conflitos, né, de guerras civis, de conflitos tribais, limpezas étnicas entre esses povos aí africanos, certo? Os europeus também tinham a prática de buscar sempre um povo, uma etnia, dentre várias ali que estavam na mesma colônia, para auxiliá-los na administração da colônia. Então, eles privilegiavam uma etnia.
E isso gerava ressentimento, gerava ódio por parte das demais etnias, certo? Então foram alguns dos impactos aí do neocolonialismo no continente africano. É verdade que não foram apenas coisas ruins, tá? Que foram levadas para a África, para a Ásia. Ocorreram progressos, uma certa infraestrutura, oportunidades foram geradas para os africanos também, principalmente as elites, né? Africanas tiveram aí algumas vantagens, né? A ação dos industriais ocorria paralelamente à ação dos missionários e de pesquisadores, né, exploradores, geógrafos, cientistas de modo geral, biólogos, enfim, que estavam se interessando pelo continente africano nessa época. Até então, o que os europeus conheciam da África era basicamente o norte da África, a região do Saara, né, o norte da África, e as áreas litorâneas. O coração da África era em grande medida desconhecido pelos europeus. Então, a ação dos exploradores, dos cartógrafos, de outros pesquisadores, foi fundamental para a atuação dos industriais, que vinham logo a seguir. Então, vários exploradores iam mapeando os rios, por exemplo, o relevo, as características da flora, da fauna, recursos minerais, publicavam esses estudos, isso despertava interesse por parte dos industriais. Missionários também estavam se dirigindo para a África nesse período, indo pregar o cristianismo, né? Enfim. Então, povos que eram, por exemplo, canibais, que praticavam a poligamia, enfim, iam mudando a sua cultura, e essa cultura ia se tornando cada vez mais próxima da cultura ocidental. Isso facilitava a integração desses povos no contexto do capitalismo também, certo? Então, por exemplo, povos que andavam nus, né, enfim, de repente se tornavam cristãos, aprendiam a usar roupas ocidentais e depois iriam querer comprar roupas, né? No primeiro momento os missionários doavam, depois eles teriam que comprar. Então, só para citar um exemplo aí de como que o processo caminhou junto, tá? Não que os missionários, pessoal, eles tivessem a intenção primária de tornar esses povos consumidores dos bens industriais da Europa. Não, o interesse deles era sincero, era pregar o evangelho, mas, consequentemente, ocorria esse processo de esses povos, então, acabarem se integrando ao sistema econômico ocidental. Né? Alguma dúvida até aqui? Bem, vamos tratar então de alguns marcos econômicos e políticos. Tá? Houve uma grande expansão, e reparem bem que vocês vão ver períodos de expansão e períodos de contração, ou seja, período de prosperidade e depois vem uma crise, e há uma recuperação e uma expansão e outra crise. Então, são ciclos, tá? E alguns economistas estudam esses ciclos e tentam prever as próximas crises, tá? Às vezes eles erram, às vezes acertam, enfim. Então, durante esses 7 anos aí, houve uma expansão econômica, né? Um certo vácuo político, no sentido de que o poder econômico acabou se sobressaindo, né, do que o poder político ali. Os interesses econômicos cada vez mais iriam ditar os rumos da política, tá? Nessa fase da industrialização. Aí, em 1857, houve uma depressão econômica. Né? Então, isso veio interromper a era de ouro do crescimento capitalista. Certo? Houve uma certa época dourada ali
entre 1850 e 1857. Aí, em 1859, a economia começou a se recuperar, certo? E essa expansão veio a coincidir com uma intensa e crescente atividade política. Então, durante os anos de 1850 a 1857, a política esteve ali meio apagada. Aí veio a Depressão de 1857, há uma recuperação, e quando há a expansão a partir de 1859, a atividade política, então, ela volta a ser muito intensa, né? Esse período coincide aí com as lutas pela unificação da Itália e da Alemanha, que nós iremos estudar depois. Então, dentre as principais atividades políticas no mundo ocidental nessa época, estão as unificações da Itália e da Alemanha, certo? E essas unificações seriam fundamentais para impulsionar a industrialização desses países, tá? E, sobretudo da Alemanha. Bem, aí vem uma nova depressão, entre 1866 e 1868. Tá? Há uma recuperação e aí chegamos ao clímax da expansão industrial, entre 1871 e 1873. Tá? Entre 1850 e 1870, ou seja, ao longo de 20 anos, o comércio mundial cresceu 260%. Então, vejam, em apenas 20 anos, o comércio internacional mais do que dobrou, quase triplicou aí, né? É um crescimento muito forte, né? 20 anos, em termos de economia internacional, é um período curto, certo? Não é um período longo, não. Bem, aí, em 1873, houve a chamada Grande Depressão. Essa superou todas as anteriores. Tá? Começou em 1873 e se arrastou até 1896. Certo? Então, na história das grandes depressões, nós percebemos que, às vezes, a dificuldade de recuperação é muito grande. Às vezes, a economia demora muito a se recuperar. Isso poderá acontecer com essa depressão atual, nessa crise atual, que poderá caminhar para uma grande depressão assim. Bem, existe um debate entre os historiadores sobre a derrocada desse período, né, sobre a queda da economia, se ela foi drástica ou não, se foi um processo um pouco mais suave, né? Mas vamos dizer assim que uma parcela aí considerável dos historiadores econômicos concordam, sim, aceitam que foi uma derrocada abrupta, uma queda repentina, né, na economia internacional. Isso veio minar as bases do liberalismo de meados do século. Ou seja, em meados do século, havia uma certa convicção, havia uma certa fé no liberalismo. O caminho para a prosperidade seria o da não intervenção do Estado na economia. Mas com a depressão, já começa a surgir um questionamento. Aliás, isso veio acontecer depois, na Grande Depressão dos anos 30 também. Vocês vão ver isso. É um padrão que se repete. Quando há uma Grande Depressão, alguns começam a questionar o liberalismo econômico, começam a defender algum tipo de intervenção do Estado na economia, certo? Bem, as consequências dessa Grande Depressão foram enormes. Tá? Ela veio a contribuir bastante para o neocolonialismo. Então, à medida que a economia ia lentamente se recuperando, muitos aí defendiam que a saída
para o desemprego, por exemplo, seriam os projetos neocoloniais, os projetos de colonização da África e da Ásia. Então, para evitar que trabalhadores se revoltem, façam greves, motins dentro da Europa, a solução seria, então, levá-los para a África e para a Ásia, para desenvolverem lá, trabalhar em grandes projetos por lá. Tá? Pessoal, percebo, então, o ciclo ali que envolvia a ciência e a industrialização, as atividades econômicas. Havia pesquisa científica que acabava resultando em progresso técnico. O progresso técnico, por sua vez, era fundamental para o aumento da produção. O aumento da produção tornava o capital mais barato e o aumento de preços, então, era mais rápido. Esses lucros, então, resultantes dessa questão aí, permitiam grandes investimentos. Os grandes investimentos, por sua vez, fomentavam a pesquisa científica. Então, era um ciclo, tá? Um ciclo que envolvia, então, ciência, tecnologia, progresso econômico, e era esse o ciclo, então. Tá? Esse ciclo, aliás, existe até hoje. Tá? Várias características aí da segunda Revolução Industrial se estendem até hoje, tá? Não desapareceram. Então, é óbvio que a pesquisa científica hoje continua sendo extremamente importante, fundamental para o progresso técnico. O progresso técnico vai fomentar a produção. O aumento da produção vai baratear o capital, vai aumentar os lucros, vai permitir grandes investimentos e pesquisa científica, enfim. É um ciclo que não para, certo? Alguma pergunta até aqui? Pessoal, algumas invenções de destaque, alguns inventos aí que merecem destaque. Primeira coisa, o conversor Bessemer, de 1856. Tá? Ele foi fundamental para a produção em massa de aço. O aço é fundamental para a construção civil, para a construção naval, para a indústria bélica também. Né? Então, não se esqueçam aí desse conversor. O dínamo é fundamental para a conversão de energia mecânica em energia elétrica e contribuiu aí para diferentes tipos de indústria, né? Para os transportes, para a produção de energia para residências também. O motor de combustão interna. Nós temos aí um dos primeiros motores de combustão interna no museu aí, vocês veem aí a fotografia. Né? A partir de 1870, derivados do petróleo passaram a ser aproveitados, né, para colocar esse motor aí para funcionar. Automóveis, locomotivas e navios, então, passaram a contar com motores assim, certo? Outras invenções, tá, que vieram revolucionar áreas como transporte, comunicação. Nós temos aí a invenção do telefone, pelo Graham Bell, e do telégrafo, né, que era, entre aspas, a internet daquela época. Eu digo, entre aspas, a internet, porque era o que conectava diferentes regiões. Cabos, tá, que eram transportados ou pelos mares, né, ligando continentes, ou dentro dos países em postes mesmo, né? E então a comunicação passava a ser rápida, né, ágil entre regiões aí bem distantes, tá? Aqui no Brasil,
o telégrafo se expandiu muito no início da República. O Marechal Cândido Rondon liderou, então, uma comissão que espalhou redes de telégrafo pelo interior do Brasil, né? E ele acabou tendo contato com muitas tribos indígenas que até então não haviam sido contactadas, certo? Bem, surgiram novos meios de transporte, né? Houve a produção e a modernização do automóvel, do bonde elétrico. Temos aqui uma fotografia. As grandes cidades todas passaram a ter bondes elétricos. A bicicleta, final do século XIX, a bicicleta virou uma verdadeira febre, tá? Era cara, não era qualquer um que conseguia ter uma bicicleta, mas passou a ser um item cada vez mais comum, né? Início do século XX, né? Como vocês sabem, a invenção do avião pelos irmãos Wright, os irmãos americanos, e pelo Santos Dumont, né? O trem que se difundiu, se disseminou, tá? Dentre outros aí. Tá? Nós temos aqui uma locomotiva, né, desse período, né? Finalzinho do século XIX, lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Tá? Essa é uma fotografia da época. Foi colorida, né? E, então, vocês vejam como que isso veio impactar as sociedades, né? A sensação de progresso, de que as coisas estavam avançando velozmente, marcavam, então, as diferentes sociedades. Tá? Eram tempos de muita euforia, de muita fé no progresso, na ciência, né? Por assim dizer. Certo? A gente já vai comentar isso. Né? Foi chamada Belle Époque. Bem, vocês estão com a apostila aí? Sim. Abra a sua apostila. Página 61. Questão 2. A expansão da indústria no século XIX gerou uma grande demanda por mais consumidores e matérias-primas, o que impulsionou a busca por novos territórios que pudessem orbitar sob a influência europeia. Verdade? Eu coloquei verdadeira, professor. Correto. Ô, Bárbara, lê a segunda sentença aí, por favor. Peraí. É para ler... Ah, tá. Sim, entendi. Tá bom. O pioneirismo alemão na Revolução Industrial foi fundamental para expandir novas técnicas produtivas na Inglaterra, França e Península Ibérica durante o século XIX. Correto isso, Bárbara? Eu coloquei falso. O que está errado? No alemão não eram os alemães, ou era? Não eram os alemães. Na verdade, olha só, na primeira Revolução Industrial nem existia Alemanha. Tá? A Alemanha surgiu como uma entidade política unificada entre 1870 e 1871. Então, nem existia a Alemanha na primeira Revolução Industrial. Foi o pioneirismo inglês. Tá? A próxima, a França tornou-se no século XIX referência na produção de artigos de luxo, o que fez de Paris uma importante capital que influenciou tendências culturais. Correto, a gente vai falar na próxima aula, no caso vai ser a aula que eu vou gravar e disponibilizar no eClass, eu vou falar dos casos específicos de industrialização. Inglaterra, França, Alemanha, tá? Depois vocês confiram lá. Verdade isso aí. A próxima, no continente americano, os Estados Unidos iniciaram um processo de industrialização independente do que ocorria em outros países, e por essa razão o país foi elevado à categoria de maior potência global ainda no século XIX.
Isso é verdade? Não, pessoal. Os Estados Unidos seriam uma potência global após a Primeira Guerra Mundial e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, tá? A entrada do Japão na era industrial foi marcada pela influência dos grandes proprietários de terra. Não. Errado, tá? Bem, pessoal, vamos ficando então por aqui, por hoje. Obrigado aí pela atenção de vocês, tá? Não deixe de assistir a aula, eu vou disponibilizar entre hoje e amanhã a sequência dessa aula aí, certo? Tudo bem, Joel? Tchau, então, pessoal. Até a próxima, viu? Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Melhoras para a Stephanie. Um abraço.